Bom dia! Nessa terça-feira, terminando o mês de julho, nós vamos começar mais um devocional. E eu quero dizer que esse devocional ele falou muito ao meu coração e eu espero que fale ao seu também. Nosso devocional de hoje chama a oração de Jabes e que você possa entrar e entender o quanto Deus vai falar com você nessa manhã. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou orar e que você encha de expectativa o seu coração. Eu quero começar fazendo duas perguntas para você pensar enquanto nós oramos. Você conhece Jabes? Já ouviu falar sobre a oração de Jabes? Então pense aí enquanto nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos por essa manhã de vida que o Senhor nos deu. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus bom. Tem cuidado de nós, cuidado da nossa vida. E nessa manhã, as tuas misericórdias já se renovaram sobre nós. Então nós queremos desfrutar desse dia na tua presença. E que essa palavra, Pai, possa nos alimentar, vindo do teu trono, do teu coração, para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém? Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre a oração de Jabes. E eu quero já adiantar que essa é uma oração muito poderosa. Você vai ver que ela é muito pequena. Mas ela tem um poder no mundo espiritual poderoso. Então eu quero falar com vocês nessa manhã sobre Jabes. E você já ouviu falar sobre Jabes? Já ouviu falar sobre a oração de Jabes? Se você nunca ouviu falar, é normal. Sabe por quê? Porque a oração de Jabes, ela tá no meio de uma genealogia. E genealogia às vezes acaba sendo meio chato, né? E às vezes até a gente pula no meio da leitura bíblica. Mas essa oração, ela é tão eficaz, ela é tão poderosa, que ela nos alcança até hoje. E eu sou testemunho de que essa oração pode mudar a sua história. E esse é o desejo do meu coração nessa manhã. Ao compartilhar com você essa palavra, eu desejo que essa palavra entre no teu coração e mude a sua história. Foi isso que aconteceu comigo lá em 2022 para 2023, quando eu comecei a fazer essa oração na minha vida. E a minha vida foi totalmente transformada a partir dessa oração. Então eu quero que você abra comigo 1 Crônicas 4:10. Já um livro que a gente não costuma ler. E 4:10, porque no capítulo 4 ele está falando de genealogia. Fulano que nasceu de ciclano e assim vai indo. Então muitas vezes essa oração acaba passando despercebido, porque está no meio de um monte de nome. Só que aí lá em 1 Crônicas 4:10 fala assim: a oração é porque Jabes invocou o Deus de Israel dizendo: se me abençoares muitíssimo, os meus termos ampliares, a tua mão for comigo e fizeres que do mal eu não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. Então você vê, é um versículo muito pequeno, uma oração muito pequena. Bom dia a todos que estão entrando. Nós vamos falar hoje sobre a oração de Jabes. E o meu desejo realmente é que você entenda a profundidade dessa oração. Primeiro nós vamos entender a biografia de Jabes. Quem foi esse homem? Né? Quem foi esse Jabes que escreveu essa oração? E ela ecoa até hoje, os nossos dias. Então vou ler a biografia dele, que também é muito pequena. Está no versículo anterior. Está em 1 Crônicas 9. Fala assim: e Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos. E a sua mãe chamou seu nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores eu dei à luz. Essa não é uma biografia muito interessante, né? Só fala que o nome dele era Jabes, que a mãe dele deu esse nome porque teve dores. E Jabes realmente significa isso, dor. Jabes significa aquele que causa dor. Lá em Israel, a cultura, né, do povo judeu, eles têm a cultura de eles colocavam nome na criança e aquele nome ia carregar um destino profético para ela. Então você imagina uma pessoa ter um nome de dor. Toda vez que alguém falava Jabes, estava chamando ali a dor. E aí a gente para pensar, né? Imagina uma criança crescer e a todo momento sendo lembrada de que ela causou dor para a mãe, talvez no parto,
né? Talvez na hora do parto tenha sido um parto muito difícil ali. E é tão forte isso na cultura, né, do povo de Israel, que, por exemplo, Salomão significa paz. E foi o que aconteceu no reinado de Salomão. Durante todo o reinado de Salomão não houve guerra, houve paz. Moisés, o tirado da água, e depois passou entre as águas sempre estavam envolvidas na história de Moisés. E assim por diante. E eu creio muito nisso, no poder que há no nome. Quando você entrega um nome para o seu filho, para sua filha, você está dando um destino profético, porque a todo momento aquele nome vai ser invocado, aquele nome vai ser falado. Então Jabes a todo momento ouvia o nome Dor. Dor venha, dor vai, dor faz não sei o quê. E isso podia ter travado Jabes. Mas não foi isso que a gente vai ver nessa manhã. Nessa manhã a gente vai ver que Jabes, através da sua oração, mudou. Ele mudou a história dele. Ele mudou esse destino profético. E eu quero te desafiar nessa manhã a entender que não importa as circunstâncias que você está vivendo, não importa quais foram as palavras que foram lançadas contra você. Dependendo do seu posicionamento, você pode mudar o seu destino também. Você pode mudar a sua história. Você tem duas opções sempre. Ou se vitimizar e esperar que a derrota chegue, viver uma vida de derrota, ou se levantar e se posicionar como um filho de Deus, uma filha de Deus, e entender o Deus a quem você serve. E aí foi isso, exatamente isso que Jabes fez. Uma pequena oração que ressignificou toda a história dele. E essa oração, ela é poderosa e ela é eficaz também na nossa vida hoje. E eu vou explicar o porquê. Então nós vamos pegar essa 1 Crônicas 4:10 e analisar parte por parte aqui de uma forma bem rápida, né? Que a hora passa bem rápido. Nessa manhã eu quero que você entenda, e não só entenda, aplique na sua vida, ok? Vamos combinar isso então. Então vamos lá. Começa assim: invocou o Deus de Israel, né? Porque Jabes invocou o Deus de Israel. E essa foi a atitude mais assertiva de Jabes. Muitas vezes nós passamos por situações que nós não invocamos a Deus, nós não buscamos a Deus, mas muitas vezes nós vamos em redes sociais colocar lá, né? Se você abrir o Facebook, já está lá escrito o que você está pensando, o que você está sentindo hoje. E aí tem pessoas que vão e colocam, estou triste, não sei o quê. Para com isso, coloca a sua situação diante do Deus de Israel, um Deus que é poderoso, que muitas vezes é o único que vai ser capaz de te ajudar e mudar a sua história. Então a primeira coisa que nós vemos aqui é que Jabes, ele foi realmente para quem poderia mudar a sua história, para quem poderia transformar a dor em alegria, o choro em riso, para quem poderia transformar o significado da sua vida e da sua história. Então, e aí eu quero falar que há um segredo. Quando você busca Deus, Ele responde. Você invoca e Ele ouve. Porque nosso Deus é bom. Nosso Deus é amor. E aí, se nós que somos maus conseguimos dar boas coisas aos nossos filhos, imagina um Deus que é tão perfeito, é tão amoroso, é tão fiel, se Ele não vai nos ouvir e nos responder, né? Só que muitas vezes Ele vai nos responder de uma forma que nós não imaginamos, porque nossa mente é muito limitada, né? Então muitas vezes nós pensamos de um jeito, mas Deus faz infinitamente mais e além. Eu amo esse versículo, porque ele é redundante. Deus faz infinitamente mais além do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, quando você vai para Deus, quando você invoca o nome do Senhor, você pode ter certeza que Deus vai fazer e vai fazer muito além do que você pode imaginar. Amém? Então, a segunda parte, ele começa orando. Se me abençoares muitíssimo. Em outras versões ainda diz assim: ó, que me abençoes. Se a gente for olhar no original, a gente vai ver que aqui é como se Jabes estivesse gritando, clamando em alta voz. É como se ele estivesse naquele momento falando: Senhor, o meu nome é dor, mas eu quero que o Senhor me abençoe e me abençoe muito. E muitas vezes durante as nossas vidas nós vamos precisar fazer esse posicionamento de fé.
invocando a presença de Deus e clamando e nos humilhando diante da presença de Deus para que Ele nos abençoe. E só não nos abençoe, mas nos abençoe muito. Porque nós precisamos das bênçãos de Deus todos os dias. Todas as manhãs, clame ao Senhor. Senhor, me abençoa nesse dia, me abençoa muito. E Ele vai responder, eu tenho certeza disso. Porque essa é a essência de Deus, é um Deus abençoador, né? E muitas vezes hoje o que acontece? Nós estamos tão cauterizados por esse tempo, por essa cultura que nós estamos inseridos, que nós já não nos humilhamos mais diante da presença de Deus. Nossas orações são secas, nossos olhos não choram mais, nossos corações, nossas mentes muitas vezes já estão cauterizadas, nos tornamos insensíveis e até às vezes com orações mecânicas e robotizadas, né? Então eu quero te chamar a atenção para isso. Saia dessa superficialidade e entre no nível mais profundo com Deus, entendendo que Ele é um Deus bom e que Ele ouve o teu clamor, Ele ouve a tua oração e Ele quer te abençoar. Ele não tem dificuldade nisso. Mas muitas vezes somos nós que temos dificuldade de nos humilhar e de nos derramar. A palavra de Deus diz que o Senhor não resiste a um coração quebrantado e contrito. Então, porque muitas vezes nós temos tanta dificuldade de nos achegarmos diante de Deus assim. Lá em Tiago 4,10 fala, humilhe-se diante de Deus e ao seu tempo Ele vai te exaltar. Deus não tem problema nisso. Para Deus tudo é possível, né? Então é isso que começa esse primeiro trechinho, já começa nos ensinando. A segunda parte da oração fala assim, se me abençoares muitíssimo e os meus termos ampliares. Tem outra versão que ainda fala assim, se me alargares as fronteiras. Aqui Jabes está falando muito mais do que só a terra, do que só ampliar as fronteiras dele de terra. Aqui Jabes também está falando para Deus aumentar as suas rendas, a sua prosperidade, aumentar as oportunidades, aumentar o nível de influência dele até. Ele era da tribo de Judá. E ali os homens, né, eles tinham os seus pais, os seus avós, e eles poderiam até se tornar cabeça da tribo. Então ali Jabes está pedindo mais do que uma ampliação de terra, uma ampliação do seu terreno. Ali Jabes está pedindo uma ampliação das suas influências, das suas posses. E eu quero que você entenda que você pode pedir para Deus isso. Senhor, aumenta o meu grau de influência, aumenta as minhas oportunidades, Senhor, alarga as minhas fronteiras, aumenta a minha visão, Senhor, para que eu possa enxergar aquilo que está no teu coração, porque nosso Deus é um Deus de grandes coisas, é um Deus de grandes projetos, né? E só que algo vem também com isso, que à medida que Deus aumenta e alarga as nossas fronteiras, também aumenta e alarga as nossas responsabilidades. E para isso Deus vai nos munindo de capacitação do céu. Peça constantemente a Deus, Senhor, me capacita, me dá sabedoria, para que tudo aquilo que venha na minha mão, à medida que Deus vai alargando, eu seja capaz de administrar, de fazer. Uma vez, esses dias, eu ouvi uma frase, e essa frase entrou no meu coração, eu quero compartilhar com vocês. Ela diz assim, você cresce do tamanho das pessoas e do tanto das pessoas que você serve. Você cresce na mesma proporção do tanto de pessoa que você serve. Porque se você quer crescer de uma forma saudável, o reino de Deus é feito de um princípio. Aquele que quer ser o maior, que sirva. Você entende essa relação? Você quer crescer, Deus coloca projetos grandes no seu coração? Então é para que você sirva mais o reino de Deus e consiga levar para mais pessoas as verdades dos céus. Então não é errado e é totalmente válido pedir para que Deus alargue as suas fronteiras, desde que os princípios dos céus não sejam quebrados.
Peça a Deus para guardar o teu coração à medida que você for crescendo, porque Deus tem prazer em fazer os filhos dele prosperar e crescer. Mas que o seu coração esteja guardado e o seu coração não esteja no crescimento, mas naquilo que você pode fazer através do seu crescimento, da sua prosperidade. Daquilo que você pode fazer através dos recursos que Deus vai colocar nas suas mãos, e eu creio que Deus vai colocar nas suas mãos. A partir do momento que você começar a pedir a Ele, Senhor, alarga as minhas fronteiras. E hoje eu quero te perguntar, qual é a sua fronteira? Qual é o seu limite? O que você trabalha, o que você faz? Talvez você fale assim, eu sou só uma professora, ou eu sou só uma dona de casa. E aí, então peça a Deus, Senhor, alarga as minhas fronteiras. Mesmo dentro da minha casa, me dá uma visão ampliada daquilo que eu posso fazer. A sua casa é o seu melhor ministério, o seu maior chamado. Às vezes você é uma professora, então, Senhor, me alarga as fronteiras aqui nessa escola. Me faz enxergar além, que eu possa ir além no coração dos meus alunos, para outros professores, para chegar na diretora. Eu não sei o que você faz, mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele quer alargar a sua fronteira nessa manhã. Então eu quero te perguntar, qual é a sua fronteira? Qual o seu lugar de limite? Qual o seu lugar de atuação? Peça a Deus, Senhor, alarga as minhas fronteiras. E você pode ter certeza que de uma forma inusitada, que você não possa nem imaginar ainda, é a forma que Deus vai trabalhar através de você. Amém? Vamos continuar aqui então. Quando nós alargamos as nossas fronteiras, nada mais é do que pedir para Deus o milagre. É pedir a Deus para que Ele venha e intervenha sobre as nossas vidas. Depois a outra parte da oração fala que a tua mão seja comigo. E através desse clamor, então, nós pedimos para que Deus venha com a mão dele sobre nós. Porque à medida que as fronteiras são alargadas, o que vai acontecer? Vai crescer o nível de responsabilidade, vai crescer o nível de demanda nossa, vai crescer o nível do nosso empenho, das nossas funções, nossas responsabilidades. Então é essencial que você peça que a mão de Deus venha sobre você nesse momento, porque senão vai se tornar uma sobrecarga pesada que muitas vezes você não vai ser capaz de carregar. Mas se você pedir para que a mão de Deus esteja com você, sabe o que vai acontecer? Vai se tornar leve. E aí você vai fluir com Ele e através dele nessa chamada que Deus vai ter para você, muito maior. Porque alargando as fronteiras vai ser muito maior do que você vive hoje. E isso vai demandar mais de você. Só que aí a partir do momento que você pede para que a mão de Deus esteja com você, vai se tornar leve. Vai se tornar menos estressante. Vai se tornar prazeroso. Então não esqueça de pedir isso, né? Porque a promessa de Deus é que para nós possamos ir levar o reino dele além, até os confins da terra. E para isso nós precisamos que a mão de Deus esteja conosco. Ele ainda vai falar, na parte final dessa oração, que faça que do mal eu não seja aflito. Ainda em outras versões vai falar, me preserves do mal. E essa parte final da oração é imprescindível para que nós possamos selar esse tempo que vai vir sobre a nossa vida. E eu creio nisso. E a partir do momento que você pede a Deus para te livrar do mal, é para que Deus mantenha você fora do alcance do mal. Porque imagina comigo que a partir do momento que você cresce, que as suas fronteiras são alargadas, você está tomando um território que antes não era seu. E quando você está crescendo com um propósito eterno, você está crescendo, pode até estar crescendo na área física, mas na verdade eu falo que tudo nosso é espiritual. E aí você está crescendo, mas no fundo o que você quer é expandir o reino de Deus e levar a glória de Deus para mais lugares. E aí eu te faço uma pergunta. De quem era o território que antes de você chegar? Era do inimigo. Imagina numa guerra, à medida que a guerra avança e um reino avança, o outro vai perdendo território e espaço, certo? E o que o inimigo vai tentar muitas vezes fazer? Tentar te atacar. Atacar você, ou a sua família, os seus filhos. Então, é de muita importância essa parte da oração. Para que à medida que você alarga as suas fronteiras,
à medida que você é abençoado, à medida que você cresce, à medida que você fica abundante, Deus possa vir e te livrar do alcance do inimigo, colocar você debaixo da poderosa mão dele, para que do mal você não seja aflito. E Deus vai te livrar. Pode ter certeza disso. Então é de muita importância você pedir isso, certo? E aí eu coloquei assim, ó, quanto mais você avançar, mais deverá fazer esse clamor para Deus, para que Ele proteja você, a sua casa, a sua família e tudo que carrega o seu nome, os seus bens, animais, tudo, para que Deus te blinde por completo, para que o inimigo não ache nenhuma brecha para te atacar, nem a você, nem a sua casa, nem a sua família. E Deus vai fazer isso, né? Porém, o inimigo também, ele é especialista em nos observar e depois de uma grande vitória, quando muitas vezes nós abaixamos a guarda, ele vem nos atacar. Então não baixe a guarda. Depois de uma grande conquista de território, de um grande avanço nas suas fronteiras, não baixe a guarda. Permaneça orando e pedindo a Deus, me proteja, me guarde, me coloque debaixo das tuas asas e que eu esteja longe de ser afligido pelo mal. E para a gente terminar, fala assim, que Deus concedeu o que ele havia pedido. Deus concedeu o que ele havia pedido. E qual de nós não deseja que Deus conceda aquilo que nós pedimos? Mas para que isso aconteça, nós precisamos orar com fé, crendo que Deus vai ouvir e vai responder a nossa oração. Porque você pode aprender essa oração, ela é muito pequena e ela é fácil de memorizar. Não há problema nisso. Depois no final vou até falar como você pode fazer isso. Mas se você só ficar recitando, nada vai acontecer. Não é um mantra místico nem mágico. É uma oração de fé e de poder que ativa os céus. Então, creia nisso. É uma oração que precisa ser ativada pela fé. A palavra de Deus precisa ser ativada pela fé. Ela já é viva e já é eficaz. Mas ela precisa ser ativada pela fé. A fé é a chave, é o motor que faz ligar, que faz ativar os céus, que faz o sobrenatural acontecer. Então eu quero te desafiar a entender que a oração de Jabes, ela chega ao final com essa frase, falando que Deus ouviu a oração dele porque ele orou com fé. Lembra lá no começo que a gente falou que ele começa falando, se me abençoares, e na versão original nos faz entender que ele estava quase que gritando, que clamando. Ele estava assim dentro dele, buscando a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento, e é assim que Deus deseja ser buscado. Chega de orações superficiais, mecânicas e robotizadas. Se entregue a Deus numa oração profunda e devota. E para terminar mesmo, eu quero voltar lá em 1 Crônicas 4:9, quando fala da biografia de Jabes, aquela pequena biografia que fala que a mãe dele teve ele com dores e colocou o nome dele de Jabes, mas começa falando que ele foi o mais ilustre entre os irmãos. Deus fez no começo já mostrando o final. E lá fala que ele foi o mais ilustre, ele entrou pro hall da fama da tribo de Judá. Ele foi um homem que deve ter atingido assim patamares altíssimos, porque no meio de uma genealogia ele se destaca. Há 2 versículos de destaque para Jabes e fala que ele foi o mais ilustre dos irmãos. Então ele mudou a história dele, ele mudou o destino dele, ele mudou a história. E nessa manhã eu quero te desafiar a mudar a sua história também, a mudar a realidade da sua vida através dessa oração. É uma oração curta, então eu quero te desafiar a escrever essa oração num papel, prega essa oração num lugar onde você sempre vê, ou leva ela com você durante o dia, ou faz alguma coisa aí para que você consiga decorar essa oração, ela é pequena. E aí, a partir do momento que você for recitando ela, eu quero te desafiar a recitá-la ela com fé, crendo em todos esses pontos que nós falamos durante 30 dias.
Então, nos próximos 30 dias, comece a declarar a oração de Jabes. E aí você só não declara ela, mas creia. E não só para você, mas para sua família, para sua casa. Declarando assim, ó. Se me abençoares muitíssimo, você pode falar: Senhor, abençoa a minha família muitíssimo, abençoa meu filho muitíssimo, abençoa a minha mãe muitíssimo, meu pai muitíssimo. Coloca nome, sabe? E continua falando essa oração. Se me abençoares muitíssimo, meus termos ampliares, tuas mãos forem comigo e fizer que do mal eu não seja aflito, Senhor. E Deus vai fazer. E aí eu quero que você pegue um caderno e durante esses próximos 30 dias você comece a observar a sua volta, como Deus vai começar a mudar algumas coisas. Algumas coisas vão parecer que estão saindo do controle das suas mãos. E tudo bem, porque Deus é especialista em mudar histórias. E Ele quer fazer isso na sua vida. Então esse é o meu desafio para você nessa manhã. E eu quero ouvir muitos testemunhos daquilo que Deus vai fazer na sua história, na sua vida, na sua família. E assim como Ele fez na minha. Quando eu comecei a fazer essa oração, eu era uma pessoa acomodada, vivia minha vida ali, estava tudo bem na minha cabeça. Mas eu estava muito longe de viver aquilo que Deus tinha no coração dele para mim. E eu comecei a orar essa oração, incessantemente, dia após dia, com fé, crendo e na expectativa daquilo que estava sendo desatado nos céus. E eu posso dizer que minha vida mudou 360 graus. A partir dessa oração, a minha vida foi transformada. E é assim que eu desejo que aconteça na sua vida. Que a sua vida seja transformada. Se tão somente você crê que Deus pode fazer. Amém? Vamos orar então? Para agradecer, para abençoar esse dia e que essa palavra entre no teu coração e que ela faça muitos frutos para a glória de Deus e que através da sua vida, da ampliação do seu termo, dos termos ampliados, daquilo que você pode fazer, a glória de Deus seja liberada sobre a tua vida e sobre as pessoas que vão estar impactadas com aquilo que Deus está fazendo na sua história. Que o reino de Deus cresça cada dia mais, avançando. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, por essa palavra que o Senhor colocou tão forte no meu coração para eu compartilhar aqui. Que esse versículo de 1 Crônicas 4:10, essa oração de Jabes, possa ecoar agora na nossa história e nos nossos corações. Que tantos testemunhos que já aconteceram através dessa oração também possa agora vir sobre as nossas vidas. E nós possamos também testemunhar daquilo que o Senhor pode fazer através de pequenas coisas, de uma pequena oração, de um pequeno posicionamento. O Senhor nunca exige muito de nós, mas sabe das nossas limitações e sabe o quanto nós somos falhos e pequenos. Mas a nossa fraqueza é aperfeiçoada no seu poder, dia após dia. Então que essa oração a partir de hoje faça parte da nossa história. Senhor, nos abençoe muitíssimo. Amplia, alarga os nossos termos, alarga as nossas fronteiras, aquilo que nós podemos pensar ou imaginar, que aquilo que está no teu coração venha para o nosso coração. Visões ampliadas nessa manhã, nesse dia. Alarga, Pai, tudo aquilo que nós pensamos ser. Nos dá a visão do céu sobre nós. Que a tua mão esteja conosco, a tua boa mão venha nos capacitar e que do mal nós não sejamos aflitos e que o Senhor ouça e responda a nossa oração para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma terça-feira sobrenatural e não esqueça de começar a fazer essa oração durante os próximos 30 dias de 1 Crônicas 4:10. E depois me conte os testemunhos, coloca aqui pra gente os testemunhos, compartilha conosco. E outra coisa, nós temos um grupo para mulheres, onde esse grupo de WhatsApp é um grupo onde nós compartilhamos, onde nós oramos umas pelas outras. Então no link da bio, você clica lá, entra e faça parte das enraizadas. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Tchau, tchau.